Boa noite, caros alunos. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal A História é Outra. Hoje eu vou falar de um assunto que eu sei que muita gente, quando chega até aí, pensa que a pesquisa está acabando, né? Pode até estar acabando, mas os problemas não. O que eu vou me referir é na parte final da pesquisa, você tem que redigir o seu trabalho, a sua monografia, sua dissertação, sua tese, né? A única diferença entre monografia de final de curso, dissertação e tese é que os problemas vão crescendo, dependendo do assunto que você escolheu para pesquisar, exponencialmente. Vocês vão logo entender o porquê. Então, você fez todo o levantamento bibliográfico, encontrou material, delimitou o objeto de pesquisa, o recorte, começou a pesquisar, encontrou material, separou. No caso, se você trabalha no laboratório, você chegou ao resultado da sua pesquisa, então você descobriu, olha, a vacina do Butantan, 3 anos depois do cara tomar, aconteceu, num porcentagem tal, aconteceu isso com o cara, em outros por cento aconteceu aquilo, e não sei mais quanto aconteceu colar, enfim. Você tem, então agora, você tem, à luz de tudo aquilo que você leu, de literatura sobre o assunto, você delimitou, você tem acesso a dados factuais, seja o documento escrito, no caso do pesquisa histórica, seja o resultado laboratório, ou enfim, o de campo, né, no caso do social, entrevistas, o que for. Maravilha, meus parabéns. Agora, vem a parte mais chata e mais difícil, que muita gente cai até em depressão. Escrever. Né? E assim, o desenvolvimento dos capítulos, né? Isso é muito importante, gente, né? Então, quando você for redigir o trabalho final, você tem que ficar atento a uma coisa. Você tem que historiar, né? Tem que recapitular todos os percalços da sua pesquisa. Porque se você não for transparente e honesto, aí depois vão questionar, de onde você tirou esse resultado tal. Isso nós temos um exemplo muito próximo, né? No caso das vacinas, né? Não lembro, no começo do ano, o problema que foi, né, de conseguir resultados dos dados da eficácia das vacinas. Então imagina que você está redigindo um trabalho sobre, não digo vacina, qualquer assunto. Você tem que ser transparente. Não adianta, porque no dia da defesa ou da apresentação da monografia, o que for, vão questionar isso, vão questionar. De onde você tirou isso? Por que chegou a essa conclusão? E de onde veio isso aqui? Se você não deixar isso bem claro, o senhor, a senhora, enfim, você vai estar com um baita de um problemão. Né? Então, os capítulos normalmente se desenvolvem assim, né? Você tem a apresentação, por que escolher o tema, a delimitação do objeto, a metodologia utilizada, né? Muitas vezes a literatura que você lê, a bibliografia, ele te apresenta um método de interpretação do fato que você está analisando, né? Então isso é muito importante deixar muito claro, né? E os capítulos, né? A gente podia colocar um primeiro capítulo, você apresentar o problema. Segundo capítulo, você começar a apresentar aspectos do problema. E o terceiro, mais importante, que é o coração da sua pesquisa, né, da problematização que você escolheu para estudar, você mostrar, olha, na minha pesquisa chegou a resultados A, B, C, com consequência X, Y, Z. É isso que você tem que fazer. Lógico, falando assim parece muito fácil, não é, né? Principalmente, aí já falar, no meu caso particular de história, como que eu faço para interpretar um documento à luz da literatura? Isso é um problema danado, né? Mas é necessário e você tem que enfrentar, né? Tem muitos colegas que resolvem isso de uma maneira mais ou menos sim, não muito, né? Você escolhe um autor como referencial teórico e choca ele com a documentação, né? Então, por exemplo, digamos que você vai estudar a Revolução Francesa à luz de Edmund Burke. Né? Para quem não sabe, Burke era um inglês, viveu nos últimos anos do século XVIII,
e escreveu um livro analisando a Revolução Francesa, né? Então, por isso que para muitos Edmund Burke é o pai do conservadorismo moderno, né? Agora, é claro, né? Se eu me basear só no Burke, você vai chegar só às conclusões do Burke, né? E isso é um grande problema. Muitas vezes você virá escravo da literatura que você escolheu como referencial teórico, né? Isso, lá na Universidade de São Paulo, eu via muitas vezes acontecer, e o pesquisador, coitado, o historiador no caso, entrar numas belas de umas frias, né? Você praticamente tinha que, na hora de redigir, na hora da redação final do trabalho, você praticamente tinha que repetir o que o seu referencial teórico estava lhe dizendo, né? Seja a sociologia do Gramsci, Marx, né? Derrida, Foucault, né? Enfim, enfim, por causa dos sui generis do meu objeto de pesquisa, eu não usei nenhum desses referenciais, né? Mas no meu caso, eram historiadores, né, da igreja ligados à teologia da libertação. E isso acabou se tornando um problema, porque na minha pesquisa, no caso os franciscanos da reconciliação, né, que era a congregação lá do pastor Watson, né, o que estava no manual de história do ecumenismo, né, que era sobre ecumenismo, né, a congregação trabalhava o diálogo entre igrejas, não batia com o que eu encontrava em documentação, né? E aí eu explicitei, olha, o autor fulano falou uma coisa, mas o documento diz outra. Mas eu tinha liberdade de fazer isso. Tem um orientador que não dá tanta margem assim, né? Enfim, é uma coisa muito complicada. Por isso que eu falo que tem que ter muita transparência, muita honestidade, né? Se o orientador virar para você e falar, olha, esse caminho não é legal. Aí você tem duas opções, não muito boas. Ou você briga com o cara e o cara ameaça te cortar do programa, ou então você aceita a recomendação e a vida vai seguindo, só que naquela direção que ele apontou, evidentemente, né? Então é muito complicado, né? Eu estou falando isso não é para criar, na academia ninguém pensa, não. Olha, é uma questão muito prática. O cara te aceitou, mas ele pensa dessa maneira. Então, se você não concorda, você tinha que ter pensado antes de aceitar ele, né? Não é querer livrar a cara de ninguém, mas é a realidade, né? Eu falo por experiência própria que eu passei pelo mesmo problema, né? Enfim. Interpretar documentos à luz da bibliografia. Esse é um grande problema, né? Como eu falei para vocês, eu também enfrentei. Muitas vezes o documento ele estoura a teoria. E aí o que fazer, né? Uma boa pergunta. Eu, pessoalmente, espero que ninguém que esteja me ouvindo aqui nesse vídeo agora tenha que passar por isso, porque é uma coisa... Aí realmente dá vontade de sentar e chorar, né? Mas nós não vamos fazer isso, principalmente porque eu estou falando com pessoas que provavelmente alguns vão ter bolsa de pesquisa, financiado pelo governo federal, estadual, o que for. E aí, a partir do momento que você aceita a bolsa, é um belo dinheirinho? Sim, senhor, é um belo dinheirinho. Mas é como diz a citação agora é péssima, mas é como diz o Peter Parker, o Homem-Aranha, né? Com grandes poderes e grandes responsabilidades. No caso, bolsa, é a mesma coisa, é verba pública. E tem uma coisinha no final, quando você defende, tem que entregar o relatório final, que nada mais é que uma grande prestação de contas, né? Enfim, você usufruiu de verba pública por anos, talvez, né? E tem que ter uma prestação, né? Bom, enfim, mas isso não é insondável, como eu falei para vocês. Se tiver tudo claro, tiver tudo transparente com o orientador, coloca isso no papel e... né? Vai dar polêmica, vai ter gente que vai reclamar? Vai. Mas aí o seu trabalho tem uma coisa que acaba virando um trunfo. Ele é inédito. É inédito. Você provou. Gramsci está errado, Derrida não sei o quê, o pastor, o padre lá que era da teologia de libertação disse uma coisa, XYZ, mas eu provei que é A, B e C, não é XYZ, é A, B e C. Ou seja, o seu trabalho é polêmico, vai ter gritaria, mas você não vai passar em branco, né? Enfim, então... dependendo de quem você... Mas isso é tudo muito variável, depende da pessoa para que você falar, o seu orientador, etc. Você acaba tendo... É uma dor de cabeça, mas que vira um trunfo também na sua mão. Isso é uma coisa que tem que levar muito em conta. E a redação, né, no caso, eu estou aqui pensando mais no pessoal na área de ciências humanas, gente, por favor, um esforço, isso é uma coisa que eu confesso que é uma deficiência que eu tenho até hoje, não vou esconder, estou falando de honestidade, né?
Porque no caso do historiador é uma coisa muito complicada, porque a gente trabalha com uma prosa, é um instrumento que tem toda uma norma culta da língua, e o historiador muitas vezes não domina, né? Então é muito importante uma revisão, se depender do caso, pagar a revisão, ou então se você não quer pagar, repassa toda a parte, pelo menos de concordância nominal, verbal, ortografia, repassar tudo e ter a humildade de reconhecer que o historiador em geral, isso é verdade, eu não me considero um exemplo nisso, o historiador em geral escreve muito mal, né? Enfim, eu falo, não vou citar nomes para não ser indelicado com ninguém, mas olha, às vezes eu já li artigos que eram de doer, né? Então você lê, relê, ainda fica com dúvida. Se puder, tem que evitar isso, ok? Então fica assim e uma boa noite a todos. Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.